Sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmara Arte. Hoje eu estou com uma convidada mais do que especial, uma amiga minha do coração. Vou fazer a apresentação dela oficial. Ela disse que não precisava ler o currículo todo, mas eu acho tão lindo, eu tenho tanto orgulho desse currículo, que eu cortei pouquíssimas coisas com o coração muito apertado, tá? Vamos lá, Gisele Chau, professora adjunta da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasp, doutora em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em Educação Especial pela FTC, especialista em Construção do Conhecimento e Ensino de Ciências e licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, líder do Núcleo de Pesquisa Educação em Ciências, NPEC, da Univasp, possui experiência em Educação e Ensino, com ênfase em Ensino de Ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: didática, ensino de ciências, formação de professores, interdisciplinaridade e autismo. Já vou deixar o convite para a gente fazer um programa só sobre autismo. Topa? Eu faço o convite assim, no ar. Gisele Chau, é um prazer enorme gravar com você essas novas possibilidades que a tecnologia nos presenteia nesse momento. Precisou de pandemia para a gente poder utilizar essas plataformas, descobrir essas possibilidades. Quando é que eu ia poder trazer você ao meu programa para me conceder uma entrevista? E agora a internet está possibilitando, mas é uma honra enorme bater esse papo com você hoje aqui no programa. Raquel, eu gostaria de te agradecer pelo convite, né? Uma honra estar aqui contigo. Também há muito tempo eu tenho esse desejo de desenvolver algum tipo de trabalho com você. Você sabe disso. Você é um membro do Núcleo de Pesquisa Educação e Ciência, também minha super amiga, né? Que eu amo de coração, apesar de estarmos distantes, assim, fisicamente, mas sempre estamos juntas pelo Zap, né? E a gente vai bater um papo hoje para tentar orientar os pais que estão perdidos nesse período de pandemia. Por quê? Os pais às vezes até acompanhavam o filho a resolver alguma tarefa de casa, mas agora não, agora eles precisam ver se as crianças estão assistindo aula. Essa pandemia, ela trouxe muitas mudanças e alguns pais não estão sabendo lidar com todas essas mudanças. Então, esse é o tema do nosso bate-papo hoje: como os pais podem auxiliar na aprendizagem dos seus filhos. E eu já começo te perguntando uma coisa, que é a diferença entre EAD, educação à distância, que a gente já vinha ouvindo falar há um certo tempo, e ensino remoto. Tem diferença de educação à distância e ensino remoto? E se tiver, qual é essa diferença? Explica para quem está assistindo a gente. Sim, Raquel, essa expressão ensino remoto, ela surge nesse momento de pandemia, como muitas outras coisas devem vir também, né, advir desse momento. O ensino remoto, ele não é bem estruturado, né? É uma forma de ensino improvisada, né, que a gente tenta desenvolver para dar conta da educação formal, muitas vezes numa plataforma sem muitos recursos, sem o auxílio de um tutor, não é? Justamente por ser uma coisa temporária, por ser uma coisa emergencial. Já a educação à distância é um tipo de educação, né, uma modalidade, tem toda uma estruturação nas disciplinas, o auxílio de tutores, né, de horários, plataformas já bem preparadas para esse tipo de ensino. Muitas pessoas confundem, né? Sim, e eu vejo, às vezes, até os educadores, as pessoas de instituições de ensino falando de educação à distância, porque, de alguma forma, é um processo de educação à distância, mas é um processo que as pessoas tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida e tem gente ainda se adaptando. E acho que esse vídeo vai ajudar muito, principalmente os pais, porque estão sofrendo. Eu mesma, assim, eu sempre valorizei muito a profissão de professora, e principalmente professora dos pequenos, porque além de ensinar ali o B com a Bá, ensina a diferença entre o certo e errado, ensina sobre respeito, sobre ética, sobre honestidade, sobre por favor, obrigado. Então, assim, acho uma profissão tão linda, eu sempre admirei, sempre reconheci, mas eu diria que agora que eu estou precisando estudar
de tongo, tritongo e hiato para ajudar a minha de 10 anos. Eu estou 10 vezes mais fã da profissão de professora do que eu era antes. Quais você diria que são os maiores desafios no ensino remoto? Todas essas mudanças, quais são os maiores desafios que os pais estão enfrentando? Eu vejo como o maior desafio do ensino remoto a desorganização desse tipo de ensino. Por ser emergencial, não ter sido estruturado, ser uma questão que as pessoas estão fazendo sem saber bem o que é que fazem, como fazem, né? Eu acredito que isso já caracteriza todo um quadro de problemas que advém dessa questão, né? Dessa desestruturação, dessa desorganização. Entretanto, essa pandemia e essa necessidade de ensinar remotamente nos dá a oportunidade de refletirmos sobre o ensino que a gente tem, né? Sobre questões que têm sido discutidas há décadas dentre os pedagogos, dentre os estudiosos do ensino e que não são aplicadas nas escolas. Por exemplo, os pais costumam reclamar muito que as professoras dão aula bastante transmissivas. Elas escolhem um assunto, gravam um vídeo ou fazem uma conferência e falam, né? E muitas vezes a criança não consegue ficar durante 1 hora escutando aquele adulto falar pelo computador ou pelo celular. E depois dessa palestra, não é? Vários estudantes têm muitas dúvidas e todos falando ao mesmo tempo, né? E os pais entediados ou então querendo realizar uma outra atividade têm que ficar ali ao lado do filho. Então, tudo isso são problemas que vêm dessa desorganização. E você percebe diferença entre as crianças menores e as maiores? Porque pessoalmente, eu percebo que as crianças menores elas estão com muito mais dificuldades em manter a atenção ali na telinha do que as crianças, os jovens, né? Do que os adolescentes e os jovens. Sim, Raquel, existem diferenças bem significativas, tanto no que tange à idade, né, a idade de cada criança, quanto aos interesses, quanto à possibilidade de se concentrar por mais tempo, de despender mais atenção, né? O ensino, independente da idade, deveria prover tudo que você falou no início, que provém da educação infantil. Deveria prover conhecimentos, deveria desenvolver habilidades, as crianças e jovens aprenderem a fazer coisas, deveriam desenvolver atitudes, trabalhar princípios, trabalhar valores, tudo isso deveria envolver todos os ensinos em todas as idades. Entretanto, o ensino com criança ele precisa ser mais dinâmico, porque a capacidade de uma criança de despender atenção e se concentrar é por muito menos tempo do que um jovem, um adolescente ou uma criança até maior. Né? Então, é muito complicado a realização de aulas online com crianças muito pequenas, de até 5 anos, porque a criança de até 5 anos, como diz Vygotsky, ele só abre mão da sua capacidade de agir pelo brinquedo e pelo brincar. E quando a professora está ali no vídeo, ela não está brincando e ela não está fazendo trocas com o brinquedo, né? Isso os pais conseguem fazer em casa. Muitas vezes não tem tempo, tem dificuldades e não sabem como brincar. Mas é necessário que a criança pequena, como faz falta. O brincar. E eu diria mais, principalmente as crianças menores, faz falta o abraço, faz falta o toque, faz falta esse contato visual, tátil, em todos os sentidos da criança. Eu tenho acompanhado algumas crianças que estão lidando com essa nova modalidade de ensino. Também tenho as minhas crianças em casa e também dei palestras em algumas escolas e eu tenho percebido essas dificuldades e essa falta que faz. Então, essas minuciosidades, muitas vezes, elas acabam se perdendo. E dentre todas essas crianças que eu tenho acompanhado, a dificuldade maior que eu percebo é que muitas vezes elas estão diante de um aparelho ali que tem muitos estímulos, tem joguinhos, tem aplicativos, tem as redes sociais. Algumas crianças já tinham celulares, outras estão utilizando os celulares dos pais, que os pais imaginam essa dificuldade, né? Dá um pouquinho para a criança, toma de volta, mas de fato é um aparelho que tem muitos estímulos e ela tem que ignorar todos esses estímulos para poder prestar atenção ali na telinha, numa aula que muitas vezes é uma aula só expositiva, né? Ali o rosto da professora falando.
Até porque esses recursos, muitas vezes, eles não são dominados. Eu percebo que alguns professores que já vinham trabalhando nessas plataformas tecnológicas, eles têm uma mesa de desenho, eles fazem desenho durante a aula fica muito mais estimulante. Então, é uma questão assim, de tentar trabalhar o foco, a concentração. E o que você orienta para esses pais que estão percebendo que os filhos estão com dificuldade de se concentrar ali na aula, naquela telinha, que é cheia de estímulos, cheia de tentações, de sons, de cores, de coisas que parecem ser mais divertidas. Eu digo parecem porque o aprendizado, para mim, tem que ser um processo divertido, ele de fato é divertido e prazeroso. A gente precisa diferenciar, né, os pais de crianças muito pequenas, até 5 anos, pais de crianças de 6 até uns 12 anos e os adolescentes, né? Aos adolescentes, a gente tem que dar o máximo de autonomia possível e dar limites, né? Geralmente, os adolescentes gostam muito de gastar muito tempo jogando games eletrônicos, na televisão, assistindo filme, e a gente sabe que não é saudável eles gastarem esse tempo todo somente nessas atividades, né? Eles precisam realizar atividades que trabalhem com o corpo, ouvir um pouco de música para desenvolver um pouquinho da mente em outro aspecto, né? Em outro campo, né? Então, dos adolescentes, a questão do limite e dos acordos é bastante importante. Então, eles podem assistir as aulas tranquilamente sozinhos, sem que você possa se preocupar, mas você vai observar se realmente ele está fazendo as atividades e vai dar algum tipo de orientação, e isso é importante. Mas é importante incentivar a autonomia, né? Crianças maiores de 12 anos, eles precisam desenvolver autonomia de todas as formas, inclusive crianças jovens com deficiência, né? Jovens autistas também precisam desenvolver autonomia. Crianças de entre 6 e 12 anos, elas precisam de um suporte maior, de uma organização, elas precisam aprender a organizar os seus estudos, ela precisa ter os horários de estudo, ela precisa saber exatamente como ela deve proceder para realmente estar fazendo esse estudo. Vai ter o vídeo, né? Então ela precisa assistir aquele vídeo, o pai não necessariamente precisa estar ao lado do vídeo, né? Porque o pai também tem que ir orientando em como ela deve fazer, mas tem que deixar a criança desenvolver autonomia. É muito complicado os pais que ficam o tempo todo do lado da criança e muitas vezes brigando, reclamando, vamos menino, não está fazendo certo, e falando, você é burro. Tudo isso acaba com a autoestima do indivíduo, né? Crianças, elas aprendem e elas compram as verdades que o adulto passa, e elas vão levando isso para a vida. Então, quando elas se tornam adolescentes, que elas vão ressignificar, né, tudo isso que vivenciaram na infância, elas começam a ficar rebeldes, com raiva, porque elas percebem que muitas verdades que elas achavam que eram verdades não são, né? E crianças muito pequenas vão precisar de bastante suporte dos adultos. Se você tiver um jovenzinho em casa que possa estar auxiliando, uma pessoa que possa estar te ajudando a brincar com essa criança, é bem interessante, porque essa criança aí, realmente, ela só vai aprender pelo brincar, né? Aqui em casa, com meu filho pequenininho, Geraldo, de 5 anos, que é autista, a gente estabeleceu um horário, né? Os autistas, eles precisam de horários bem estabelecidos, bem organizados, e nesse horário, né, meus filhos mais velhos desenvolvem atividades, e quando eu não estou trabalhando, eu também desenvolvo. E essas atividades são relacionadas ou ao módulo da escola, faz algum tipo de atividade, e depois a gente vai fazer atividade com jogos. Eu estou a louca dos jogos. É interessante porque crianças pequenas de até 5 anos, elas precisam desenvolver diversas habilidades, inclusive motoras, né? Exato, Então, coordenação quando elas motora. elas precisam de jogos diversificados. Nós temos jogos que trabalham com coordenação, por exemplo, jogos de alinhavo. Deixa eu pegar uma cor mais evidente. Por exemplo, eu tenho essa letra A, né, de madeira, esse objeto tem vários furinhos, e a criança vai pegar uma linha e vai estar fazendo alinhavos. Dessa forma, ela vai trabalhar a coordenação motora fina, ela vai começar a aprender a codificação da letra A, né? Você pode trabalhar as cores que ela estiver utilizando,
e vai ser divertido para ela. Pode não ser Eu divertido para uma amei esse criança jogo de maior. alinhavo. Amei. Eu acho que é pelo meu Então, desejo de algum dia na vida costurar e a minha total incapacidade. Eu adorei. Eu tenho muitos jogos na clínica, mas esse jogo eu não tenho, não conhecia, inclusive. Amei. É de você pode madeira, é durinho, fabricar. né? É de madeira. Se você não Eu não tiver, tenho capacidade motora para fabricar jogos. os pais hoje têm fabricado jogos em casa pela dificuldade de ter acesso, né? Então, por exemplo, com É. papelão, dá para fazer isso, e aí você perfura nos pontinhos onde Mas você esse vai você ali. comprou, né? Porque esse é muito Esse eu comprei. perfeito. E você usa Perfeito. cadarço de sapato, né? Esse aqui não, eu comprei. Eu sou a louca dos jogos, como eu lhe falei, né? E temos também, Uhum. temos que variar esses jogos. Crianças muito pequenas precisam brincar de massinha, de modelar, né? Trabalhar bastante a motricidade fina, mas elas também precisam trabalhar outras questões, né? Crianças em fase de pré-alfabetização precisam trabalhar as letrinhas, palavras. Então, jogos como esse, em que tem letrinhas, né? Letrinhas feitas de Ah, jogo da madeira, memória de de letrinhas, né? papelão. Você Esse pode eu ir tenho, esse eu trabalhando, amo. montando palavras, né? Um joguinho que eu gosto muito, Raquel, mas eu não encontrei para trazer nesse momento, é um jogo da memória que tem a figura do objeto e do outro lado é a palavra, o nome do objeto. E Ele é aí muito você tem que legal. tirar o nome e a palavra. Eu tenho um desse em E inglês. Eu tenho a um criança desse em inglês. precisa associar, não é? Então ela Que vai memorizando. bacana. Você pode trabalhar Primeiras inglês e palavras em português, inglês. né? Que também é como um quebra-cabeças, né? Você tem a figura e aí a criança tem que encaixar a palavra em inglês embaixo e em português em cima. Então, se você não quiser trabalhar em inglês, você só trabalha com a palavra em português, né? E tem jogos que não são didáticos, que são importantes para ser jogados com as crianças e jovens, porque são jogos de socialização em família, né? E aí a gente conhece vários, né? Detetive, o Ludo, que é muito antigo, né? War, porque esse momento a gente precisa se perguntar, né? Por que nós vamos à escola? Nós vamos à escola para ter uma educação formal, para garantir que determinados conteúdos sejam aprendidos, não é isso? Só que onde eu vou empregar esses conteúdos? Não é na vida? Então, dentro de sua casa tem um monte de coisa para você educar. Né? Geraldinho, por exemplo, ele é fanático pelo Natal. E ele fica, mãe, quando vai ser o Natal? Eu mostrei no calendário, 25 de dezembro, está longe, por favor, não me atazane. Todo dia ele quer saber desse Natal. E aí, minha amiga, ele aprendeu a contar para poder ficar contando até 20, que ele não contava até 20 sozinho, para ficar contando os dias até chegar ao 25. Então, ele está chegando lá. Então, é uma aprendizagem Você que participa utilizou um interesse dele para de... que ele pudesse aprender algo. É verdade. Fantástico. Gia, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente volta um minutinho conversando mais sobre como os pais podem auxiliar na educação dos filhos nesses tempos de quarentena que as crianças estão estudando em casa. A gente volta num minuto. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmara Arte. Estamos aqui batendo um papo, eu e Gisele Schau, doutora Gisele Schau, está falando sobre como os pais podem auxiliar nesse processo de aprendizagem dos filhos, uma vez que eles estão em casa. Esses dias, uma mãe, ela veio para mim, ela me disse assim, Raquel, antes, eu levava, ela tem um filho pequeno, de 5 anos, e ela está tendo que lidar com esse processo. Ela dizia, eu levava meu filho para a escola, e ele assistia aula na escola e eu ia trabalhar. E agora eu estou trabalhando em casa, mas estou trabalhando, só que ao mesmo tempo eu preciso ficar auxiliando o tempo todo, até porque ele não consegue ainda se virar dentro da plataforma onde está acontecendo a aula. Então, assim, atividades que eram feitas na escola, no caso das crianças pequenas, precisam dos pais. E essa criança, inclusive, como ela está com dificuldade de concentração, 5 aninhos,
muitas vezes ela dispersa, aí ela deixa a aula passando e começa a brincar, totalmente compreensível. Então a mãe tem que estar o tempo todo, filho, a aula está acontecendo. Era um trabalho que ela não tinha antes, e agora sim, ela no momento que o filho está assistindo aula, ela não consegue trabalhar porque ela precisa acompanhar essa criança. E claro que eu compreendo perfeitamente a dificuldade da criança de se concentrar ali, a dificuldade da mãe, porque se pudéssemos, nós faríamos clones, nós mães faríamos clones nossos, para ter um clone o tempo todo com o filho, um clone o tempo todo trabalhando, um clone o tempo todo estudando, lendo, escrevendo, mas infelizmente nós somos só uma. E isso muitas vezes causa uma certa insegurança, porque a mãe sente assim que não tá dando conta, que não está sendo suficiente, que o filho não está aprendendo por causa dela. Antes podia ser por causa da escola, mas agora a culpa é dela. Como lidar com esse processo? Eu já estou entrando aqui nos aspectos psicológicos, mas como lidar com esse processo de como as mães se sentem? E aí você pode até falar um pouquinho da sua experiência também como mãe. Raquel, estamos todos passando por esse momento que é tão complicado, né? Tem sido tão caro para todos. Então, primeiro, mãe, é você se aceitar e se convencer de que a culpa não é sua, porque não é sua culpa, né? Todos nós estamos passando por isso, todos nós precisamos nos perdoar nesse momento, porque a sobrevivência está em primeiro lugar. Com certeza, como uma mãe amorosa, você está fazendo o melhor que você pode. Então, só em você querer ajudar seu filho, procurar vídeos na internet, procurar o auxílio de alguma professora, né, pedir a opinião sobre como fazer, como educar, já mostra que você está fazendo o seu melhor. Então, primeiro, relaxar, não é? Procurar livros, procurar vídeos que possam dar algum tipo de orientação para que você não se sinta tão insegura, né? E aprender a se desculpar, né? Que a culpa não é sua. Mesmo com todas as limitações, porque às vezes a mãe não sabe ensinar algum assunto para o filho, estudou mitocôndrias há 30 anos atrás, não Com lembra. certeza. Até Então porque, é se Raquel, aceitar até com as suas limitações. Ninguém precisa ser Mulher Maravilha e os pais também não precisam ser super-homens nesse processo. Cada um vai fazendo o melhor que pode, né? perceba como é contraditório, né? Antes da pandemia, todo mundo falava, discutir como usar as redes sociais para aprender, discutir como usar vídeos no celular para aprender. E agora, no momento X de pandemia, que tem que estar todo mundo em casa, parece que todo mundo desaprendeu. Né? Ninguém explora outros meios, só querem ficar gravando vídeos transmissivos, despejando informações. Só que a educação não é para transformar o sujeito. Você não vai transformar o sujeito, nem transformar a sociedade por um despejo de informações. Né? Tem que haver uma mudança no indivíduo, e para isso precisa haver determinados tipos de atividades em que o sujeito reflita, em que o sujeito realize coisas, em que o sujeito pense, né? Use sua criatividade, use sua autonomia, não é? Então a gente está acabando que o ensino remoto é esse ensino meio bagunçado, está sendo aquele ensino meio desestruturado, em que as pessoas ficam inseguras porque no inconsciente está dizendo, você sabe que não é dessa forma, mas a gente está fazendo o nosso melhor, né? Gisele, a criança durante a fase de desenvolvimento, ela precisa muito dessa experiência social, do contato com o outro. As mães relatam, meu filho, depois que entrou na escola, desandou a falar. Meu filho, depois que entrou na escola, fala as palavras de uma forma muito mais articulada. Quer dizer, a criança era estimulada em casa, tinha os desenhos educativos, e eu estou falando de famílias que leem para os filhos, que estimulam muito, mas é diferente de quando eles vão interagir socialmente e eles precisam desenvolver essas habilidades. E como tentar desenvolver essas habilidades sociais dentro desse período em que as pessoas estão distantes. Algumas crianças, elas estão inseridas nos grupos com seus coleguinhas de sala de aula, mas são muitas vezes crianças que não sabem lidar com essa questão dos grupos, acaba mandando uma foto da mãe sem querer no grupo, mandando uma foto da mãe de biquíni, como administrar isso, como
promover essa experiência social. Eu tenho falado muito assim de colocar a criança em videochamada com os avós, com os tios, de essas famílias que estão separadas, tentar usar a ferramenta para aproximar. Mas em relação aos coleguinhas, e até mesmo essa interação com a professora, porque a sala de aula hoje virtual é isso. São 500 crianças falando ao mesmo tempo. Eu já acompanhei algumas aulas e você vai ouvindo quem é essa criança que está falando, quem é essa criança, e fica procurando ali no quadradinho. É um caos. Como fica essa questão da experiência social? Raquel, eu gosto muito dos estudos de Vygotsky. Eu acredito que a gente aprende pela interação, e a linguagem é algo que favorece totalmente a aprendizagem, né? A aquisição de conhecimento. E a gente chega a um ponto, a gente aprende muitas coisas sozinhos, mas chega a um ponto que a gente precisa que alguém nos faça aprender, porque a gente chega num ponto que a gente chega numa zona chamada de zona de desenvolvimento proximal. A partir dali, eu preciso de alguém que medie. Pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma pessoa mais experiente, mesmo que não seja mais velha. Nessa pessoa que vai me propiciar superar essa zona, aprender o que eu não consigo aprender sozinha, e aí uma nova zona de desenvolvimento se cria, né? Como se os limites fossem se alargando, né? Então, as crianças, elas aprendem até no diálogo interno. Elas pensam e elas têm uma conversa interna com elas mesmas. E nesse momento, elas pouco estão externalizando essa conversa com outras pessoas. Geraldinho hoje falou: mãe, meus colegas não gostam de mim. Eu falei: não, Geraldo, todos os seus colegas gostam de você, só que todos estão em casa isolados, porque eles precisam estar isolados. A criança, ela significa as coisas da forma como ela consegue significar. Então, cabe a gente estar intermediando essas significações, né? Para que essa criança não se frustre, né? Não compreenda de uma forma errônea os acontecimentos e as coisas. Bom, a gente precisa, sim, estar mediando essa construção do conhecimento, principalmente com relação às crianças menores, propiciando atividades em que a gente possa interagir. Essa sua dica de estar falando com os avós, com a família, é maravilhosa. Se possível, pode colocar a criança para falar com um coleguinha, né? Na videochamada de WhatsApp, mandar foto, mandar áudio. Os coleguinhas de Geraldo, às vezes, mandam áudio. Só que, nesse momento de isolamento, a gente acaba perdendo a noção de tempo. É como o caso que você mencionou, nós temos que trabalhar, né? Eu, por exemplo, trabalho remotamente, tenho que estudar, tenho que orientar o Geraldo, mesmo tendo apoio dos meus adolescentes, e tenho a casa, tem coisas para fazer, né? Para organizar e para administrar. Então, para a gente conseguir dar conta disso tudo e ainda conseguir dar conta da gente ter um tempo para a gente, é muito complicado. Gi, para a gente poder finalizar, o que você acha que vai permanecer? Quando isso tudo acabar, quando essa pandemia acabar, o que você acha que vai permanecer desse aprendizado e desse período? Raquel, não sei dizer com certeza o que vai acontecer, mas eu percebo algumas coisas, que a gente está construindo um modo diferente de vida, né? Estamos nos tocando menos, de uma certa forma, mas também estamos aprendendo a valorizar mais a nossa casa, a nossa família, mesmo com as dificuldades. A gente está aprendendo a reconstruir o tempo em família, a gente está observando nossos filhos, que muitas vezes, antes dessa pandemia, não era possível, observando os animais. Eu tenho um amigo veterinário que me falou que ele nunca teve tantos clientes como tem tido agora, porque as pessoas estão enxergando os animais de estimação, né, os pets. Estão percebendo quando o pet está com febre, o que antes não acontecia, não é? Então, em termos de educação, eu acredito que também haverão muitas mudanças, né? No nosso projeto Café com Ideias, da Univasf, nós estamos promovendo lives com pesquisadores, inclusive temos uma live com você no dia 30, né, para entender por que nós agimos como agimos nesse isolamento social com base na psicanálise. E nós estamos usando esse Café com Ideias para a gente propiciar reflexões e discussões sobre a educação. Por exemplo, e começou agora, nesse período de pandemia, o projeto. Exatamente. E provavelmente vai permanecer. Agora. Provavelmente vai permanecer. Ficar. Raquel, durante tantas décadas se discute que o ensino meramente transmitivo, ele não educa, ele não ensina bem, mas esse ensino é o mais praticado nas escolas em todo o Brasil. É por isso que o Brasil não vai bem para a avaliação internacional como o PISA, que valoriza determinadas habilidades, determinadas questões que não são trabalhadas geralmente na escola,
né? A criatividade, a autonomia, né? A metacognição. Ninguém fala disso, só fala em acumular conhecimento, acumular. E ninguém é uma caixinha para ficar acumulando nada, né? Então, esse é o momento para a gente refletir essas coisas. Esses vídeos feitos de qualquer jeito, sem interação, não funcionam, não vão funcionar, né? A pessoa, às vezes, memoriza algumas coisas, mas esquece, não é significativo, né? Então, a gente tem que recuperar coisas que a ciência já provou, a ciência do ensino, a ciência da educação, coisas que a gente já sabe, refletir em como está realmente viabilizando esse conhecimento para as pessoas que ainda não o têm, né, e que estão na área de ensino, de educação, e efetivando, né, esse processo para que, de fato, as pessoas possam aprender de maneira significativa, que seja uma aprendizagem para a vida, para melhorar como sujeito em vários aspectos, né? Não só acúmulo de conhecimento, conteúdo, conceito e teoria. Gi, adorei. Adorei sua aula. É isso. Adorei sua aula. Adorei as dicas, as reflexões. Você não só trouxe dicas, mas você trouxe reflexões. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas, e você trouxe também perguntas. E já reitero o convite para a gente falar sobre autismo num próximo programa. De falar também de cinema, que eu sei que você adora cinema. Inclusive, acho que minha paixão por cinema nasceu junto com você. Seu pai de Gisele, lá em casa a gente locava 2 fitas no final de semana. O pai de Gisele locava 8. Eu assistia meus 2 filmes e corria para a casa dela para assistir os filmes que o meu querido tio Gilberto, o saudoso tio Gilberto, locava. Querida, obrigada, gratidão pela conversa, gratidão pela aula, gratidão pelas reflexões, e a gente vai se encontrar no próximo programa, combinado? Combinadíssimo, obrigada, né? Gostei muito de estar participando do programa e com certeza vou continuar acompanhando os outros programas, né, que você tem gravado. E isso é uma coisa que vai ficar, essa possibilidade de poder falar com pessoas que estão tão distantes. No seu caso, você está distante, mas sempre esteve perto. Aliás, aqui os corações dentro. estão... Mas essa é um tipo de mudança, eu poder gravar com pessoas que estão distantes, que veio para ficar no meu programa. Muita coisa, muita mudança veio, foi muito positiva, está sendo um processo de aprendizado muito rico, muito transformador e muito gratificante também. Gratidão pela sua presença. Gratidão. Você que está em casa, lembre-se sempre, assista bons filmes, Gi vai dar dicas. Leia bons livros, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe Luiz Camerarte, seja feliz todos os dias. Beijos.